Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quinta, 18 de abril e este é o seu Diário Econômico. Os ativos deram uma respirada depois do calor que a gente viu no começo da semana, mas não para todo mundo. A história mais interessante do dia foi na renda fixa, mas eu já volto nela a dar uma seguradinha. Começando então pelos retardatários do dia da quarta-feira, a renda variável e as commodities não conseguiram acompanhar o alívio que a gente viu nos juros e no dólar. A queda de 3% do petróleo, por exemplo, pode ser alguma redução no prêmio de risco geopolítico, já que até agora Israel não revidou. Mas, de novo, eu sigo preferindo não ser taxativo nesse assunto de guerra. Inclusive, eu desconfio que alguns traders vão preferir reduzir mais os riscos conforme o fim de semana vai chegando. Vai que, né? Ninguém quer ser pego, por exemplo, vendido em petróleo nesse ambiente. Dito isso, o relatório semanal de estoques de petróleo que saiu do Departamento de Energia dos Estados Unidos, saiu ontem, ele foi baixista para preços e deu chance do pessoal realizar um pouco de lucros no petróleo e colocar um pouquinho no bolso. Já a queda das bolsas expõe uma fraqueza que eu sinceramente não esperava, porque as bolsas não conseguiram sustentar os ganhos mesmo com o petróleo cedendo, os juros cedendo e até o ouro caindo finalmente. Se você pegar o caso do SP500, por exemplo, o seu preço estava a 2 desvios padrão acima do seu preço médio de um ano para trás, na virada ali de março para abril, só que agora ele já está flertando com um desvio padrão acima dessa média, que está ali nos 4.900 pontos. Eu ainda não tenho um racional razoável para isso, se é que vai durar muito tempo essa fraqueza das bolsas, mas vamos ver. Bom, mas indo então para as novidades mais interessantes das últimas 24 horas, a menos interessante, só para manter aí um suspense, só que relevante com certeza, foi a boa demanda dos investidores por títulos públicos americanos de 20 anos que teve no leilão ontem. A mais alta demanda desde junho do ano passado. Nesses níveis de taxas do juro americano, evidentemente, elas estão se mostrando bem atrativas para o investidor, né? Quem sabe, então, o pessoal não fez uma rotação e vendeu um pouquinho de bolsa para aplicar nessas treasuries. Mas o que deu uma agitada maior nos chats dos economistas e nas tesourarias foi a fala do Roberto Campos Neto em evento lá em Washington, no entorno ali do encontro anual do FMI que está acontecendo. Primeiro que o encontro do Roberto Campos seria só com 20 clientes de uma corretora, só que o próprio Banco Central, acertadamente a meu ver, pediu para esse evento ser público. No momento como esses de estresse, não dá para o próprio Banco Central alimentar essa assimetria de informações desse jeito. Então, ponto para eles. Mas só isso, só do BC ter pedido para o evento ser público, já fez todo mundo desconfiar que poderia haver ali alguma mudança nas sinalizações para a Selic. E veio. Primeiro, o Roberto Campos se livrou do guidance de que na próxima reunião, na de maio, o corte seria de 0,5 ponto percentual. E aí ele escancarou a porta para várias possibilidades, na verdade 4. A primeira é, se a incerteza cair a partir daqui, volta a valer o velho guidance de um corte de 0,5. O segundo é, se a incerteza seguir alta, mas sem piorar, diz ele que haveria uma redução no ritmo de cortes da Selic. Uma pausa antes de citar as outras possibilidades, só com essas duas já dá para a gente concluir que tudo mais constante, o cenário base dele já seria de corte menor de Selic, de 0,25, certo? Porque precisaria melhorar o cenário a partir daqui para ele voltar a valer aquele mundo de corte de 0,5. Bom, mas voltando, a terceira possibilidade pode ter uma situação onde a incerteza se agrava, afeta mais expressivamente o macro local aqui Brasil, e aí o balanço de riscos do BC passa a ser assimétrico para pior. E essa possibilidade se desdobra aí numa quarta, né, numa chance hipotética onde o estresse global é tamanho, dizendo ele, né, que isso mudaria o seu cenário global. Ele não chega a citar as consequências dessas duas últimas possibilidades, mas a gente deduz, obviamente, que é ou parar os juros, o corte de juros, ou vai saber rever a taxa terminal para cima. A combinação, então, de um externo com menos juros e o Roberto Campos com essa prudência extra ajudou a nossa curva de juros aqui no Brasil a ficar menos inclinada, na verdade. O vencimento para janeiro 25 chegou a subir, é verdade, suas taxas, mas os títulos mais longos reduziram taxa, ou seja, uma batalha vencida. A guerra, sem querer fazer trocadilhos, mas já fazendo, eu já disse que ainda não dá para ser taxativo nesse epicentro das incertezas. Um dia por vez. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.